Como é que a gente vai trazer resultados melhores para o nosso negócio? Então, eu vou continuar fazendo aquilo que eu estou super fazendo, mas eu vou também dar importância para aquilo que faz sentido, que traz resultado para algumas pessoas e que eu ainda não estou fazendo. E aí eu quero começar. A Karina falou isso de conexões reais, e é por aí que eu vou começar, justamente falando de você criar relação com as pessoas, tá? Eu não sei hoje se você tem um time já ou não. Então, eu quero que você entenda que a relação que você cria com o time é a relação que você também cria com as suas clientes, tá? Então, você consegue estabelecer relação com as pessoas? Qual a importância que você dá para isso de reforçar os seus relacionamentos, de você reforçar essa relação, de você reforçar esse vínculo, né? Você tem essa expertise, você cria isso, você desenvolve isso no seu dia a dia, ou quando você aborda a sua cliente, é única e exclusivamente falando de venda para ela, o tempo todo você está falando de venda, de vender o produto. Quando você cria uma relação ali com a tua cliente, é única e exclusivamente para fazer venda com ela. E aí você parece o que é uma mercenária, né? Aos olhos das suas clientes. Então é entender que você criar essa relação, você fazer as pessoas usam muito hoje networking. Pode ser que você já tenha ouvido falar em networking e você não saiba o que é isso. Networking é isso, gente. É você fazer contatos com as pessoas e você também criar relação. Você cria relação nos diferentes grupos que você está. Você cria relação com o pessoal da igreja, você cria relação com o pessoal da academia, você cria relação com as mães da escola do seu filho, então você presta atenção nisso. A partir do momento que criei relação, você tem clientes. Depois que você teve, elas são suas clientes, você cria relação com essas clientes. Como é que você estabelece relação com elas, tá? Então, por que que isso é tão importante? Porque quando você tem um time e você cria relação com esse time, fica mais fácil de você desenvolver esse time, né? Então, Tati, como é que eu crio relação com as pessoas? É dando importância a elas. É entender que ninguém aqui é um cifrão, né? O teu cliente não é um cifrão, a tua consultora não é um cifrão. As pessoas são pessoas que elas têm necessidades diferentes, elas têm objetivos diferentes. Então, como é que eu vou buscar fazer isso no meu dia a dia com cada uma dessas pessoas? Tá? Criar essa relação, buscar desenvolver cada uma dessas consultoras que a gente tem. Combinado isso, gente? Tá? E a gente vai falar. Outra coisa, eu tenho que amar as minhas clientes, eu tenho que amar as minhas consultoras e elas têm que me amar também. No sentido de que elas têm que acreditar que eu sou a melhor consultora delas, que eu sou a melhor diretora para elas, tá? Então, isso é da gente desenvolver, da gente criar vínculo com elas. Se eu for falar aqui, vai, deixa eu pegar. Carlos, por exemplo, né, que está comigo faz tempo. Denise, que está comigo faz tempo. Então, assim, é que as pessoas entendam e elas sintam que elas não são para você uma, um número, né? Elas têm a sua importância dentro do grupo, dentro do time, é o que você vai fazer com a tua cliente também. Se a tua cliente está passando por um momento de dificuldade, por que não você estabelecer relação com aquela sua cliente, né? Por que não você, antes de perguntar para ela se ela quer um microdermabrasão ou quais são as ofertas que ela quer esse mês, você vai perguntar para ela quais são se a filha dela melhorou, se ela tá melhor, se ela já fez a cirurgia, né? Enfim, gente, se ela já tá melhor da gripe, eu não sei como foi a viagem de férias dela. Enfim, é isso que faz a gente ajustar, tá? Essas relações. Deixa eu já falar uma coisa aqui que me veio na cabeça, que eu aprendi sábado e que eu não quero esquecer disso. Toda semana, você mandar para sua cliente a promoção da semana. Maria Lúcia falou disso, eu já tinha ouvido ela falar isso, mas nunca fiz.
toda semana falar algo. Se eu só comer isso aqui, hum, sabe quando você vê que a sua glicemia baixou e você fica meio zoró? E meu marido deixa essa barrinha aqui ruim, viu, gente? Ruim. Não compra, não. Péssima. Always chama. Boa não é. Gosto de sabão de coco. Mas a gente come mesmo assim. E aí, ela falou isso a Maria Lúcia, eu já tinha ouvido, não fiz, mas agora eu vou fazer, vou colocar em prática. Toda semana eu vou fazer uma promoção para as minhas clientes, tá? Uma promoção, não vou mandar. Não manda aquela um bando de promoção de uma vez, não. Você pode até mandar a Deluxe, ela vai ver aquele bando de promoção na Deluxe. Mas toda semana você vai escolher um produto para mandar como promoção para tua cliente ali com um recadinho. É a promoção da semana. Porque falou que essa promoção gera mais venda. E você pode mandar para as mesmas que todas, você pode fazer um comunicado. Toda semana nós temos uma promoção, tá? Vou fazer até um post. Toda semana, a partir de agora, toda semana nós temos uma promoção. A promoção dessa semana é tal coisa. E ela falou que ela mandava para as clientes dela e isso gera venda para ela, tá? Sempre gerou venda para ela. Com certeza ela continua vendendo para as clientes dela, gente, que de boba não tem nada, né? E eu sempre vendeu muito bem, então com certeza ainda vende. Então é isso, façam isso. Penso que vai dar resultado. Vou fazer um post. Assim que estiver pronto, vou mandar para vocês, que vai ser a promoção da semana. E toda semana nós vamos mandar para as nossas clientes, de preferência no dia de hoje, que é segunda-feira, tá? Se esse post ficar pronto hoje mesmo, eu já mando. Se ficar amanhã, a gente começa na terça e na semana que vem a gente começa na segunda e tá tudo lindo, maravilhoso. Tá? E aí depois eu vou montar isso para as minhas clientes e vou passar para vocês. Acho que vai fazer sentido, tá? Toda semana a gente mandar uma promoçãozinha ali para o nosso cliente, tá? Quero que vocês tenham em mente que se você tem um time, o seu time é o melhor. Né? É assim que eu enxergo o meu time. Eu enxergo o meu time como sendo o melhor. Então, Carlos com a Elisete, com a Denise, com a Cecília, com a Lili, eles são os melhores. Com a Jax, são os melhores. Tá? Eu enxergo realmente dessa maneira. Tá? E agora, enxergue você o seu time assim também, porque você vai colher muitos frutos com eles. A gente precisa semear para colher sempre. E enxergue os seus clientes assim também, como sendo os melhores clientes do planeta Terra, tá? Seja sincera e amorosa com as pessoas. Tenha sempre uma relação de proximidade, não de superioridade. Estabeleça isso, tá? Reconheça as conquistas, né? Então, assim, faça isso com seu cliente, faça isso com sua consultora. Seja referência para as pessoas, tá? Seja referência para suas consultoras, seja referência para os seus clientes. Referência de educação, referência de beleza, referência de cuidado, referência de parceria, tá? Seja referência. Leve, se você tem um time, convida o teu time para estar com você nas ações, tá? Isso me perguntaram sábado, e eu falo, gente, eu nunca vou sozinha para nenhum lugar. Sempre que eu tenho um evento, alguma parceria, por menor que seja, ou às vezes por mais esquisita que seja, eu chamo o meu time. Eu chamo o time para fazer junto comigo, tá? Até vamos ter um bazar aqui, eu acho que é no dia 23 de setembro. Tá? Depois, quem quiser vir do meu time, quiser vir. Não, não é 23 de setembro, não, porque é uma terça. Depois vou ver o dia do bazar e eu já vou avisar vocês, tá? Se você não sabe, faça antes de achar que está ensinando em um treinamento teórico e muitas vezes mal fundamentado, tá? Então, assim, nunca acha que você sabe tudo. Esteja sempre disposta, disposto a aprender, tá? Ligue para sua consultora, ligue para sua cliente, fale com ela pessoalmente, tá? Você criar essa relação, gente, é muito mais do que uma mensagem pelo WhatsApp, tá? Aqui, o que eu quero trazer para vocês, lá eu falei de organização, e aí eu vejo que sempre tem isso aí, organização é uma coisa impressionante, que aí a primeira coisa que eu fui falar com a Meire, né? Meire tá aqui, tá sempre, toda segunda. Meire hoje é uma das consultoras que mais tem sucesso no negócio. Meire Poli
são as duas futuras diretoras que nós temos nesse patamar aqui, dentro da nossa área nacional. Cadê? A Meire está aqui? Ou já saiu? Não, né? A Meire fica até o final. Ah, a Meire está aqui. E a Meire, conversando com a Meire no final, eu falei, aí, Meire, o que que ficou aqui para você? Ela falou, a primeira coisa que eu preciso fazer é começar a me organizar, né? E eu falei muito eu falei de organização de gaveta. É um assunto que eu estudo, gente, que é um assunto que eu gosto muito, né? Esse negócio de organização, de disciplina, é um assunto que eu sempre estudei há muito tempo. Eu acho que por isso que eu fiquei boa nisso. E é uma coisa que para mim me pega muito. Se eu não estou com as minhas coisas organizadas, parece que a minha vida não está organizada. Se eu estou com o carro sujo, parece que minha vida está suja, sabe? Então, assim, organização é uma coisa que me incomoda e que quando tá tudo organizado é uma coisa que me alivia, sabe? E eu consigo focar mais naquilo que é importante. Então, eu falei na reunião não, no sábado, no evento, eu falei de organização de gaveta, porque eu acredito nisso. Eu acredito que se a tua gaveta tá uma zona, você não consegue nem encontrar direito as roupas que você tem. Como é que você vai organizar a tua vida, o teu trabalho? Fica tudo muito bagunçado. Então, uma vez por ano, isso desde que eu me conheço por gente, eu só deixei de fazer isso no período da pandemia. E aí, quando eu me dei conta, minha vida estava tão bagunçada, eu estava sem uma rotina em específico, a pandemia trouxe isso muito pra gente, né? A gente ficou um pouco sem rotina, porque estava todo mundo em casa. Então era meio que uma loucura. Você imagina, gente, que eu fiquei aqui, eu tinha babá da Bruna, eu tinha a minha funcionária que cuidava da casa, eu tinha a Rebeca, eu tinha a Bruna, eu tinha a Luísa e eu tinha eu dentro de casa. Eram nós seis dentro de casa o tempo todo o tempo, o tempo todo. Até uma hora que eu pirei na batata e eu falei, eu vou sair, eu vou pro escritório. E aí eu ia pro escritório trabalhar e ficava lá no escritório sozinha, porque ninguém vinha, né? Ninguém vinha, o povo não estava saindo de casa, era aquela restrição enorme, aquele medo gigantesco, e eu ia para lá, e porque aqui eu estava pirando na batata. Então, aí as coisas foram indo, eu fiquei 3 anos sem fazer essa limpeza. Quando eu fui fazer, minha casa estava tão zoneada, que além de tirar tudo dos armários, limpar e fazer aquela limpeza, eu reformei minha casa. Porque eu não estava mais me encontrando dentro da minha própria casa, né? Tanto é que eu precisava sair, eu precisava trabalhar fora, eu tinha que estar fora. É louco isso, né? E agora que eu fiquei um mês com a minha mãe no hospital, o que que eu me dei conta? Hoje eu tô aqui, eu não, meu escritório hoje, para quem conheceu, eu alugo hoje, era um escritório lindo, tinha 3 salas. Enfim, hoje eu alugo esse escritório por um bom dinheiro, por um excelente dinheiro. E não faz mais sentido eu ter um espaço daquele gigantesco, né? E hoje o que eu preciso fazer, eu faço aqui no meu. Tem um home office aqui no meu prédio. Quem já veio viu que é profissional, é maravilhoso. Enfim, tem tudo que eu preciso. E eu faço hoje aqui, né? Além de ser muito mais barato do que eu manter um escritório, é muito mais confortável, né? Porque eu consigo estar aqui perto da Bruna, posso dar assistência para ela. Hoje, por exemplo, ela tem inglês aqui, a professora vem aqui fazer inglês com ela às 2 horas da tarde. Eu estou aqui, ela está ali estudando. Depois a fono, 4 horas da tarde, aqui na esquina da minha casa. Então é muito mais fácil para mim, né? Eu me organizei aqui hoje de um jeito diferente, que hoje faz muito sentido eu trabalhar daqui. Mas agora que eu fui para o hospital, e eu fiquei lá só eu e minha mãe em casa. E hoje eu divido o escritório com meu marido, que ele é professor, mas ele chega todos os dias por volta de 3, 4 horas e ele vem trabalhar, porque ele tem uma segunda atividade, ele trabalha com inteligência artificial, e ele tem uma segunda atividade, ele trabalha aqui do meu lado, tem uma bancada aqui do lado e ele trabalha aqui do meu lado. É, e às vezes ele quer falar comigo, né? Assim, gente, quer falar comigo, quer me perguntar alguma coisa, e eu mesma com ele. E aí, quando eu fiquei agora um mês com a minha mãe no hospital e eu tinha ali minha bancadinha, era só eu sozinha e Deus, eu falei, gente, eu gosto disso, né? Eu, eu preciso disso. Voltar a minha atenção, quando eu foco, eu produzo muito mais.
E apesar de estar dentro do hospital, quando eu tinha que conversar com uma consultora, ou fazer um planejamento, ou fazer uma planilha ali, ou fazer qualquer coisa burocrática que hoje o meu negócio exija, eu consegui render muito mais lá. E aí eu voltei para casa, eu falei, quer saber, eu vou arrumar um outro escritório na minha casa. Eu estava no hospital. E eu vou fazer um outro escritório aqui na minha casa. Eu tenho um quarto lá fora, na área de serviço, e esse quarto eu tenho uns armários. E agora eu vou fazer um escritório lá. Tá pronto, já tá tudo pronto. Só falta acertar com o marceneiro. Tô vendo um segundo orçamento, porque tá caro pra caramba, né, gente, marcenaria. Então eu vou fazer lá fora um escritório. Vou mudar aqui. E lá fora vai ficar, eu vou continuar com esse escritório, que é maior, e o meu marido vai ficar com outro escritório, né? Vai ficar lá. Então nós dividimos. Eu vou ter o meu próprio escritório dentro da minha casa, e meu marido vai ter o próprio escritório dele dentro da casa, dentro de casa também. E por que que eu estou falando isso para vocês? Porque você estabelecer um local de trabalho, tudo isso para te falar aqui. Às vezes eu falo do local de trabalho e eu sei que muitas de vocês talvez não dão importância. É importante ter um local de trabalho, tá? Eu sei que às vezes a tua casa não permite que você tenha um local específico, mas você precisa ter um cantinho do seu trabalho. Quando eu morava num apartamento que eu não tinha um espaço para ter um próprio escritório dentro de casa, por causa do tamanho do apartamento, o que eu fazia? Eu tinha um canto na minha mesa da sala. E era ali que eu fazia o meu trabalho. Então, meu computadorzinho ficava ali, minhas coisinhas ficavam ali, eu acabava de trabalhar, minhas coisinhas estavam ali organizadas. Para o dia seguinte eu voltar a trabalhar, o meu negocinho estava ali. Então estava tudo já pronto. Então, gente, estabelecer um local de trabalho é muito mais, faz parte da tua organização. Isso vai te trazer mais clareza. Você já começar o teu dia, né, com a tua agenda ali, sabendo quais são as coisas que você tem que fazer e com o teu ambiente de trabalho organizado. Tatiana, hoje é meu dia. Segunda-feira sempre foi o meu dia de agendar. Eu assisti os treinamentos, depois eu agendava. Sempre foi meu dia de agendamento, de fazer coisa burocrática. Então, assim, não sei se é o seu, tá? Se é o seu, se é a sua expertise também fazer isso às segundas-feiras. Então, acabou a aula, puxa, já está ali com a lista dos contatos. Vamos lá, vamos ligar, vamos falar com as pessoas, vamos fazer esse agendamento. Ah, não, eu vou acabar aqui, aí eu vou ter que organizar, eu vou ter que encontrar um canto para eu trabalhar, eu vou ter que arrumar, vou ter que limpar a mesa. Não, gente. Aí, senão você só vai começar o seu trabalho ao meio-dia, às 2 da tarde, não faz sentido. Então, estabelece um local de trabalho, estabelece uma rotina. Isso eu não falei sábado, faltou, mas depois não tinha tempo mais para eu falar. Estabelece uma rotina. Tá, eu tenho aqui a minha agenda, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, eu não estou vendo o que vocês estão vendo, mas ali, ó. Vocês estão vendo a minha agenda aqui, ó, tá? Isso aqui é a minha agenda, é uma agenda fixa, tá? Então Não, aqui não não vi. deu para ver? Peraí, deixa eu. É que eu não posso. Peraí que eu vou. Ó, aqui dá para ver, não? Só dá para ver eu. Não dá? Não, Peraí. Deixa eu parar. Aqui, agora acho que vai dar. Aqui, ó. Tá? Se você, essa agenda é uma agenda fixa. Tá? Então eu tenho, ó, aqui, por exemplo, segunda-feira, devocional ali, tá escrito, não vai dar para enxergar, tá? Eu acho. Mas vai estar aqui, ó, devocional. Aí depois eu me dedico aos trabalhos com a área, a NTS, a Área Nacional Tatiana Saqueli. Primeira aula de produtos, depois vendas, depois minhas diretoras, e à tarde eu trabalho o meu negócio pessoal, tá vendo? Tá? Hoje, o que vai ter, só que eu tenho que sair agora, é a fono da Bruna, que vai ser às 16 horas. Tá vendo? Eu coloco aqui no final. Por quê? Porque já está no final do meu trabalho, do dia de trabalho. Então, as fono às 16 horas e depois eu vou treinar. Enquanto eu estou cuidando dela da fono, enquanto eu estou com ela na fono, são 45 minutos. Eu não fico lá de besteira. Tá? Tanto é que se vocês mandarem uma mensagem para mim às 4 horas da tarde, vocês vão ver que eu vou responder. Porque eu tô lá e eu tô trabalhando. Então, o que que eu faço nesses períodos que eu tô esperando uma consulta médica ou que eu tô esperando ela na fono? Eu levo ela na fono a cada 15 dias.
eu vou trabalhar os meus inícios. Então, eu tenho aqui as etiquetas que eu aprendi com a Karina a usar essas etiquetas. Então, eu tenho ali as minhas etiquetas, por exemplo, inícios, quer ver? Aqui, ó, inícios. Então, eu tenho todas essas pessoas aqui para trabalhar os inícios. Então, é com essas pessoas que eu vou entrar em contato. Eu vou fazer alguma coisa que eu possa trabalhar pelo WhatsApp, mas não vou ficar ali bestando, tá? Esse período. Vocês entenderam? Então, é criar uma rotina. Precisa ter a rotina. Quem não tem rotina, a pessoa fica totalmente perdida. Ela não sabe o que ela tem que fazer no dia em específico. Vocês voltaram a ver a aula? Voltaram. Entendeu? Uma coisa Então, que eu achei, Kati, com pode falar. licença, Pode falar. uma coisa que eu achei legal que você colocou na sua agenda e que eu estou fazendo também, né, igual a sua, é determinar um horário para o almoço. Eu acho Isso. importantíssimo a gente separar um horário para o nosso Isso, almoço, né? isso. Vocês viram? Ali tem. Hoje, e tem por quê? Inclusive, quando eu estava lá no escritório sozinha, eu não tinha isso na agenda. Eu levava a minha marmitinha e ali era o meu almoço. Mas hoje eu almoço com a Bruna, né? Todos os dias. Eu não tenho mais babá. Quem me conhece há muitos anos sabe. Ela teve babá até os 5 anos de idade. Com os 5 anos de idade, na verdade foi esse ano, né? Esse ano. Esse ano eu falei, não precisa mais de babá. Ela tem 6 anos, já consigo administrar bem. Ela é uma menina inteligente, é uma menina que eu dou as atividades, ela vai fazer. É uma menina que, quando precisa ir numa cliente comigo, ela vai, né? Enfim. Então, hoje em dia, eu já não tenho mais babá, mas eu consigo fazer o meu trabalho estando com ela. Mas o horário do almoço é um horário que eu tenho com ela e eu tiro esse horário. É saudável, né? E eu também preciso comer, né? Então, é isso. Então, tenho ali os meus horários de trabalho, tá? E aqui, gente, então essa rotina é importante, porque senão vai me ligar a minha irmã e vai falar assim: olha, hoje eu não vou poder ir na mamãe. Você vem na mamãe? Falo, olha, não dá para eu ir. Eu tenho ido na minha mãe, gente. Minha mãe tá precisando, né, de ajuda, vocês sabem. Eu tenho ido na minha mãe praticamente todos os dias, né? Mas eu vou à noite. Então hoje, depois que eu pegar a fono, a Rebeca, a Bruna na fono, eu vou ainda encontrar uma amiga, a Marília, né, que hoje mora na Espanha e tá aqui, então eu vou tomar um café com a Marília e depois eu vou para minha mãe, que é na mesma rua. Então, assim, à noite, geralmente eu vou para minha mãe. Então, tenho feito isso semanalmente, é assim, mas eu tenho uma rotina de trabalho. Precisa ter. Se a gente não tem a rotina de trabalho, as coisas acabam se perdendo, tá? Eu tenho até que ajustar aqui, porque eu tô vendo que a minha agenda semanal já mudou e eu não mudei muitas coisas ainda, mas depois eu ajusto. Mas eu acho que vocês entenderam o que é essa agenda, tá? Façam isso, porque vai ajudar vocês. Eu não tenho assim, hoje eu vou atender fulana. Não é isso que está na agenda. Se hoje eu vou atender a fulana, tá aqui. Tá aqui nessa agenda. Nessa agenda é uma agenda fixa. É uma agenda que fala quais são as minhas atividades físicas, as minhas atividades fixas e quais são as minhas atividades de trabalho, tá? Bom, eu, particularmente, na minha organização, eu faço o meu pedido sempre na primeira semana do mês, tá? Sempre, na primeira semana do mês. E eu faço os meus pedidos complementares a cada semana. Elisete precisava de Deluxe. Ela falou: ai, não, mas você vai fazer pedido só por causa disso? Eu falei: não, minha filha, tudo bem, eu não pago frete. Eu fiz só pedido com a Deluxe? Não, eu comprei mais protetor solar, porque vai acabar, viu, gente? Edição limitada. Eu comprei 10 agora nessa última compra. Vai acabar, eu coloquei até a validade, é só para 26, meio de 26, do ano de 2026, dá tranquilamente para a gente vender e vai acabar esse protetor solar. Então depois vocês não reclamem. Compra bastante aí esse mês, tá super barato, tá? E a gente vai pagar mais barato ainda, com 50%. Você tá pagando o quê? Não sai R$ 40 um protetor solar desse. Então, tá mais do que valendo a pena. Compra 10. E aí eu faço o meu pedido complementar, tá? Geralmente eu faço esse pedido complementar toda segunda-feira. Geralmente são as segundas, porque aí eu junto o que eu vendi na última semana, mais no final de semana,
Final de semana sempre entra um pedidinho ou outro, é ou não é? Se você faz as suas parcerias, aí entra muita coisa e muitas vezes você não tem. E eu faço toda segunda-feira isso há muitos anos, tá? Mantenha seu WhatsApp respondido, tua cliente mandou mensagem, tua consultora, tua diretora, tua nacional, não deixa lá no vácuo, não. Responda essas perguntas, tá? Essas mensagens, tá? Participe das orientações que faz sentido para você. Se você tem novas consultoras, participa junto com ela. Se você quer desenvolver o teu time, não perde a orientação de quarta-feira, tá? Se você quer desenvolver um time, venha para o nosso Power Day, que vai ser no dia 13 de setembro, nosso workshop, que a gente vai falar da oportunidade, tá? E trabalhe com a imagem profissional, tá? Você trabalha com beleza, então não vá só e não fique só com a imagem profissional em dia de eventos. Esteja, né? Seja, né? Esteja sempre com uma boa aparência, tá? Por quê uma boa aparência? Porque você trabalha com beleza, isso vai chamar a atenção das pessoas, tá? Gente, para você ter sucesso, é entender que você é a mente do teu negócio, tá? Então você precisa pensar, se você tem um time, pense pelo seu time. Se você e você tendo as suas clientes, obviamente, pense por suas clientes. E lembra que você como líder, você como consultora, você não entristece, você não discorda da empresa, você não estressa com outra consultora. Ontem aprendi isso na igreja, né? Meu pastor falou muito de mansidão, mansidão, mansidão. E aí ele falou: quem precisa dessa mansidão? Eu levantei, preciso dessa mansidão, né? E mansidão, né? E ele falou assim: o que que é mansidão? Você proteger os outros de você, né? Então pode ser até que você tenha razão, pode ser até que você queira discordar, que você queira debater, mas veja o que vale a pena, né? Quando você está com alguém do seu time, quando você está com uma cliente, então assim, quem tem que ser mais sábia, tá? Eu tenho aqui, vocês todas são consultoras ou diretoras, quem tem que ser mais sábia, né? Dentre todas nós aqui tem que ser eu. Porque hoje eu ocupo um patamar dentro da empresa que me exige essa sabedoria, essa mentalidade, que me exige essa mansidão, né? E cada um aqui nas devidas proporções. Agora, Tati, eu quero crescer no negócio, então já vá desenvolvendo isso, minha filha, tá? Vá desenvolvendo isso. E não é que você vai deixar que as pessoas montem em você ou que as pessoas cresçam em cima de você. Nada disso, não é isso. Você vai trabalhar para que as pessoas realmente respeitem você, tenham respeito, tenham admiração, mas você vai ah, essa personalidade agradável, né? Hoje, inclusive, às 8 horas, a Isabela vai dar uma aula disso, tá? Falando de diferentes perfis. Vai ter ali até. Vocês acham que eu sou que perfil? Ela me pediu permissão aí para colocar uma foto minha falando do meu perfil. Quero que vocês me falem qual é o meu perfil, né? Que vocês acham que ela vai colocar. Assistam essa aula, né? Porque às vezes pode ser que você tenha um perfil como o meu, por exemplo, e você acha que você tem que ser uma pessoa que se posiciona o tempo todo, que tem que ter razão o tempo todo, que tem... Não é nada disso. Não é nada disso. Então, saber trabalhar com diferentes perfis, isso é muito importante, tá? Tati, eu posso compartilhar com o meu time aquilo que não deu certo? Eu posso compartilhar com a minha cliente? Pode, claro. Tá? Às vezes a minha cliente fala assim, Tati, esse batom, o que que você acha? Eu falo, primeiro, o que você achou? Eu quero primeiro porque às vezes ela está se sentindo linda, maravilhosa. O meu gosto é diferente do dela. Agora, quando eu vejo que não tá bom, e ela fala, olha, não tá bom, eu falo, olha, realmente não tá bom. Agora, se ela fala, Tati, eu gostei. Mas eu queria saber, você acha que tem algum outro melhor? Eu falo, olha, eu gostei também muito desse, mas eu também gosto desse. Veja o que você acha. Vamos ver no teu tom de lábio como é que fica melhor, tá? É isso, gente. E outra coisa aqui que eu separei para vocês e que eu quero falar e que isso é muito importante. Todo mundo aqui tem 24 horas e eu vou defender isso sempre.
tá? Eu defendo isso há anos e eu vou defender isso sempre. Nós temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para fazer o que a gente quiser fazer. Quem já me ouviu falando isso? Então, eu penso que isso é dividir o seu tempo com sabedoria, né? Então, assim, dividam o tempo de vocês com sabedoria. Agora, eu quero ter resultados fantasmagóricos e quero trabalhar 3 horas por dia, vai ser difícil. Vai ser difícil. Tati, mas eu tenho uma outra atividade. Então, você não tem opção. Então, tem que ser assim mesmo. Ok? Tá? Cada uma aqui tem sua realidade. Hoje, eu divido o meu dia assim há muitos anos. Já teve períodos quando eu não tinha a Bruna, tinha a Rebeca, já na escola e já com a vida dela. Enfim, eu já cheguei a trabalhar mais horas por dia, porque eu gosto de trabalhar, eu adoro trabalhar, né? Gosto muito. Então, por exemplo, e às vezes eu trabalho. Quantas de vocês, Mônica já fez evento comigo que a gente chegou lá às 6 da manhã e saiu meia-noite, saiu 1 hora da manhã, né? Enfim, então vão ter dias que eu vou trabalhar muito mais, mas é raro. É raro. Geralmente, eu trago isso, tá? 8, 8 e 8. 8 horas para dormir, 8 horas para fazer aquilo que eu quiser, 8 horas para trabalhar, tá? Eu gosto de trabalhar no horário comercial. Tanto é que se vocês falarem assim, Tati, agenda comigo no domingo para fazer um planejamento, eu vou falar, você não consegue durante a semana? De preferência, você tem hora de almoço? Tá? Porque às vezes a pessoa que tem uma outra atividade, ela fala assim, poxa, aqui para mim é tão difícil no final de semana. Eu falo, pode ser na hora do teu almoço? Você consegue? 40 minutos? Ah, consigo. Como rapidinho, eu levo marmita e depois a gente conversa. Fala, então perfeito. Eu prefiro, tá, que seja em horário comercial do que aos finais de semana. Por quê? Porque sábado é um dia que eu gosto de trabalhar de sábado. Tem muitos sábados que eu trabalho, na verdade, a maioria deles eu trabalho. Daqui para o final do ano eu vou trabalhar, não todos, mas vou trabalhar muitos sábados. Faz sentido para mim, né? Essas coisas que eu estou marcando, inclusive com vocês, marcar de sábado, porque a gente tem uma adesão maior e melhor. Mas eu não gosto de trabalhar de domingo. Se precisar, eu trabalho. Mas domingo é o dia da minha igreja, domingo é o dia que eu tento voltar a minha atenção mais para a família. Então eu gosto de ficar mais tranquila no domingo. Mas, se preciso for, eu também vou trabalhar no domingo, tá? Então, é entender que a flexibilidade da gente é essa, tá? Você não é obrigada a, mas se preciso for, você pode, tá? Então, aqui vocês entenderam em relação a essas 8 horas. Agora, eu quero que você preste atenção se você é aquela pessoa que cuida das coisas da sua casa. Você não tem ninguém para te ajudar, tá? Gente, hoje eu não tenho uma funcionária que vem todos os dias, tá? Eu tenho só diarista, que vem 2 vezes por semana e a cada 15 dias vem uma outra pessoa para passar roupa, né? Então, assim, isso é o que hoje faz sentido para minha realidade, tá? Isso para mim hoje faz sentido, é assim que eu tenho trabalhado e assim agora. Como é que eu faço os dias que eu não tenho ninguém aqui para me ajudar? Eu acordo, eu arrumo as camas, tá? Se tem louça para lavar, eu lavo a louça ou ponho na máquina. Eu limpo a mesa do café e é isso, tá? Se precisar colocar uma roupa na máquina, coloco uma roupa na máquina e etc e tal. É isso que eu faço, tá? Então, por quê? Porque se eu ficar também, acordo, vou arrumar a Bruna, vou me arrumar, levo a Bruna para a escola, volto, vou fazer as coisas de casa, eu vou começar a trabalhar às 10 horas da manhã. Para mim não faz sentido trabalhar às 10 horas da manhã. Porque quando eu falo que eu trabalho 8 horas por dia, eu falo que eu tenho que começar dias às 7 horas e dias às 8 horas. Se eu trabalho, se eu começo depois disso, eu não faço 8 horas por dia. E se eu não faço 8 horas por dia, não faz sentido para mim, tá? Eu estou trabalhando menos do que eu preciso trabalhar. Vocês entenderam isso? Tá? Agora, suponha, você ainda faz no teu horário comercial, você vai no mercado, ou banco, ou vai fazer as contas da tua casa, é mais 1 hora por dia. Ou então, você vai resolver afazeres emocionais que eu coloquei aqui, filho, marido, pais, mais 2 horas por dia.
Quanto tempo você gastou com tudo isso por dia? 6 horas. Se você tem 8 para trabalhar e 6 horas você ficou fazendo isso, quantas horas te sobrou por dia? 2. Só que aí, olha só a situação. Você ainda perde tempo no Facebook ou no WhatsApp, no WhatsApp não, no Instagram, 18 minutos, né? Que mesmo que seja 18 minutos por dia, vai te dar 1 hora e meia por semana. Você fica no WhatsApp, às vezes, falando com quem não tem nada a ver do teu trabalho, mais 18 minutos por dia, deu 1 hora e meia por semana. Você virou, mexeu, você põe o seu celular na soneca para dormir só mais meia hora, e você faz isso 4 dias na semana, já deu mais 2 horas na semana. Você atende o telefone daquela amiga que você não fala há séculos e fica falando com ela só blá, 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 mas foi só 18 minutos. Se você faz isso todos os dias, dá mais 1 hora e meia por semana. E aí, televisão também, você liga, porque é só um pouquinho, você precisa ver um pouquinho da Ana Maria Braga, só 18 minutinhos daquele parte do programa da Ana Maria Braga, daquela novela que você gosta de assistir, mais 1 hora e meia por 18 minutos por dia, dá mais 1 hora e meia por semana. E aí você vai ver que em uma semana de 5 dias você fez isso, e isso demorou 8 horas na tua semana, soma tudo isso, comeu 8 horas da tua semana. E aí, quando você vai ver, você tira 30 horas por semana de assuntos do teu lar que você está fazendo, cuidar de casa, mercado, e filho, e marido, e etc e tal, e você tirou do teu horário comercial, deu 30 horas por semana. Mais 8 horas do WhatsApp, do supérfluo, né, que eu chamei, do WhatsApp, da rede social, do telefone, da novelinha, e etc e tal. Se você tira tudo isso do teu horário comercial, você está trabalhando 2 horas por semana. E isso aqui, gente, eu tô falando que isso acontece, tá? E eu tô falando que isso pode estar acontecendo com você que não está tendo o resultado que precisa do seu negócio. Eu estou afirmando, não é uma suposição. Essa aula veio de uma diretora que eu tive, tá? Essa diretora, quando ela se formou, ela tinha 6 consultoras estrelas. O que que é uma consultora estrela? É uma consultora que faz 40% todos os meses, tá? Então ela tinha 6. Quem aqui faz 40% todos os meses? Então eu tô falando de consultora top, consultora boa, que faz pelo menos 40% todos os meses. Ela tinha 6 numa unidade de 30 pessoas, 6 eram consultoras topíssimas. Então, 20% da unidade dela, que é uma porcentagem altíssima, eram consultoras topíssimas. Geralmente, só 10% é topíssima, para vocês entenderem. Quando ela se formou, e era eu liderando esse time, eu trabalhando com essas pessoas. Quando ela se formou, ela que começou a fazer esse trabalho. E a unidade foi morrendo, a unidade foi morrendo, a unidade foi morrendo. Até um dia que eu cheguei para ela, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, eu não sei. Falei, Vem aqui. Ela veio aqui, nessa mesa, exatamente nessa mesa. Ela sentou aqui onde eu estava sentada. E eu falei, vamos fazer um cenário da sua semana de trabalho. Peguei essa folha que vocês viram aqui, que eu tenho. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Falei, coloca aqui para mim. Coloca para mim o que que você faz no teu dia a dia. Eu quero saber, né? Vamos pensar na tua última semana, no teu último dia. Vamos replicar essa última semana para eu entender como é que você está trabalhando. Quando a gente replicou a semana dela, juro por esse teto aqui em cima da minha cabeça, né, gente? Quando a gente fez, a gente viu a semana dela, eu falei, tá bom, vamos contabilizar quantas horas você trabalhou nessa semana. E quando eu falo trabalho, eu falo trabalho de campo, tá, gente? Porque é isso que traz. Na época dela, mal tinha o WhatsApp, não tinha sido pandemia ainda. A gente só fazia trabalho de campo. Não tinha essa de ficar em casa trabalhando na frente do computador. Eu estou falando do trabalho de campo. Quando a gente contabilizou, ela tinha ido para campo naquela semana 2 horas. 2 horas só. Com ela, com o time, 2 horas na semana. Falei, bom, quando você deveria estar indo pelo menos 35 horas na semana, deixar só 5 horas para fazer trabalho online, quando você devia estar 35 horas, você está só 2. Ou você volta a fazer o que você sempre fez, ou então você vai deixar de ter a tua unidade.
Vocês entenderam isso? Então, esse é o meu convite. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, se você quer desenvolver um negócio, você pode trabalhar online. Você pode trabalhar online, você pode trabalhar online. Mas se eu estou te falando que para você ter um resultado que talvez você queira ter, você precisa de 40 horas trabalhada, eu estou falando que você tem que estar pelo menos 35 horas no campo. O teu dia ali, quando você pega essa agenda e está escrito horário de trabalho, você tem que entender que horário de trabalho é horário com pessoas, olho no olho, tete a tete. Se você quiser fazer também o trabalho online, você vai fazer, mas são 5 horas na semana. Todo o resto você tem que estar no campo, trabalhando, desenvolvendo. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Eu estou falando que isso aconteceu com ela, isso pode estar acontecendo com vocês, tá? E eu poderia afirmar que isso acontece com vocês, tá? Então, se você. Olha aqui, olha aqui. Depois eu posso dar isso aqui, trazer isso aqui para vocês, e você vai ver, nossa, faz todo sentido, né? Porque se eu contabilizar a minha sexta-feira, quantas horas eu trabalhei sexta-feira? Você viu, você vai ver que você trabalhou uma miséria na sexta-feira. E você está se enganando, porque você acha que você está trabalhando, mas você não está trabalhando, tá? Essa é a conclusão da aula, tá? Você tem a impressão que trabalha demais. Por quê? Porque no tempo que você está trabalhando, você tenta compensar o desperdício da semana. Então, às vezes, você quer trabalhar no domingo, você quer trabalhar no sábado, o dia inteiro. Por quê? Porque você não está tendo resultado durante a semana, porque você está perdida durante a semana. Tá? Então, tem muita gente que acha que trabalha o tempo todo. E essa pessoa que trabalha o tempo todo é essa pessoa que é desorganizada, tá? Inconsciente versus tempo real. Tempo real, quando o tempo real, o tempo de trabalho, o teu horário, as suas 8 horas não foi utilizado corretamente, o inconsciente te cobra a realização desse trabalho. Ele martela na tua cabeça, isso é neurociência, tá? Então, aparentemente, você trabalha com a Mary Kay 24 horas por dia, 7 dias na semana. E aí, às vezes, eu escuto, nossa, eu estou esgotado, eu estou trabalhando demais. Não, você não está esgotado e você não está trabalhando demais, você é desorganizada. Você é desorganizada, você não tem métrica, você não tem método, você não tem organização, você não tem foco. E a isso você se sente realmente drenada, sem energia, tá? Ninguém aqui trabalha demais, isso eu posso garantir para todas vocês, tá? O que que você faz? Então, você precisa deixar de ser esse navio amador, esse navio de criança, para se tornar realmente uma embarcação, né, minha filha? Para se tornar realmente um transatlântico. Porque se você está trabalhando com todo esse amadorismo, você é esse naviozinho de criança, tá? É esse o resultado que você vai ter, tá? Então você tem que tirar essas âncoras, soltar as âncoras. É entender que você é um navio, mas você pode ser um navio de criança, um navio amador, ou você pode ser um transatlântico. Nenhum navio vai se tornar transatlântico enquanto estiver ancorado, gente. Quais são as âncoras que está te segurando? Ah, eu tenho que fazer tudo na minha casa, então você precisa contratar uma pessoa para te ajudar. Tira esse escorpião no bolso. Vai vender e tenha dinheiro para contratar uma pessoa. Tá? Trabalhe com inteligência. Tá? Eu que tenho que fazer mercado na minha casa. Vai de final de semana. Ontem meu marido, eu não faço mercado, quem faz é meu marido. E ontem ele foi no mercado enquanto eu estava lá cuidando da minha mãe. E eu falei, nossa, você demorou. Ele falou, nossa, porque só a fila, minha filha falou, só a fila dos frios, a minha senha era 85, estava no 68. Falei, que é isso? O povo não tem o que fazer, que vai todo mundo pro mercado de final de semana. E aí meu marido falou assim, ei, deixa eu te lembrar, quem trabalha durante a semana tem que ir no mercado de final de semana. Eu falei, é verdade, você tem razão, né? Então, ele vai no mercado, vai no mercado de final de semana, tá? Fazer emocional, você tem que levar a filha, você tem que buscar a filha. Eu aqui divido com meu marido, tá? Eu levo na fono a cada 15 dias e ele leva a cada 15. Eu levo na música a cada 15 dias e ele leva na música a cada 15 dias. A gente vai dividindo esses afazeres, tá? Dê voz à tua família, pergunta para tua filha, para os teus filhos, quais são os seus sonhos, tá? Para onde eles querem viajar, o que que eles querem, para você poder ter uma meta, inclusive para você ter gana de trabalhar, ou então para você falar para tua filha,
Quando ela fala, ah, mamãe, você vai ter que trabalhar no sábado? Eu vou trabalhar, porque lembra que você falou que queria isso? Pois é, para isso a mamãe tem que trabalhar. O que que você acha? Ah, mamãe, então vai trabalhar. Entendeu? E aí deixa de ter aquela cobrança, que às vezes é uma cobrança que não tem o porquê vocês se sentirem cobradas ou serem cobradas por conta disso. Então, dê voz à tua família. Quando eu estava em qualificação para nacional, eu perguntei para minha filha, para a Rebeca, na época, eu falei, qual é o teu sonho, né? Quando a mamãe acabar a qualificação, que a mamãe vai ter que trabalhar mais período. Eu falei, eu quero ir para Termas dos Laranjais. Tá bom, quando acabar a qualificação, nós vamos para Termas dos Laranjais. E lá fomos, eu e ela para Terras dos Laranjais. Então, dê voz à tua família, tá? Teu marido, tá? O meu marido já ficou triste também. Quando uma vez ele teve que chegar em casa não tinha jantar pronto, ele teve que comer pão com alguma coisa, e eu vi que aquele dia ele ficou muito decepcionado, e eu sentei tete a tete, eu já contei isso aqui várias vezes, para quem nunca ouviu, sentei com ele e eu falei assim, me fala uma coisa, você prefere que eu continue trabalhando e contribuindo com o orçamento da casa, ou você prefere que eu tenha jantar todos os dias em casa? Ele falou, não, prefiro que você contribua com o orçamento da casa. Eu falei, ah, então você não vai ficar triste, né? Quando você chegar em casa e tiver pão para comer, só no jantar. Entendeu? E é isso, gente. Então, a gente precisa ser. Nós não somos mulheres maravilhas, tá? Eu tenho coisas aqui em casa que eu não faço, como o mercado, eu não faço. Acho, se eu fizesse, acho que eu poderia fazer melhor? Acho, sinceramente. Né? Ele compra muita besteira, enfim. Mas eu optei em não fazer. Eu optei em não ter esse trabalho e deixar isso com ele, tá? E aqui, gente, eu coloquei salários, tá? Ganhos reais do nosso negócio. Eu preciso até atualizar isso, porque agora é um pouco mais, tá? É diferente, é um pouco mais, porque teve aumento dos produtos, então vai ser um pouco mais. Sim, sem dúvida. Vocês poderiam colocar aí pelo menos uns 15 a 20% aí em cada uma desses ganhos. Depois eu vou atualizar isso para vocês. Mas é mais ou menos isso, tá? Não, tá bem. Coloca 20% a mais, tá? Nesses ganhos. Mas é isso, eu preciso definir quanto eu preciso ganhar, quanto eu quero ganhar, tá? Se eu quero ganhar X, Y, Z, eu preciso entender então que eu preciso soltar de fato essas âncoras e me tornar esse transatlântico maravilhoso, né? Esse sim, né? É um trabalho profissional e não mais aquele trabalho amador, tá? Realmente entenda qual sua vontade nesse momento e se conscientize disso. Trabalhar menos do que necessário não vai te levar ao diretorado, nem a carro rosa, nem viagem nacional, nem internacional, tá? E é trabalhar direito também, tá? É com foco, com disciplina. Essa semana vocês vão ver que vou falar muito disso no meu Instagram. Para essas conquistas, você precisa trabalhar no mínimo de 8 a 12 horas por dia, com disciplina, com foco. Menos que isso, gente, não vai te trazer o resultado de um diretorado, ou de um carro rosa, ou de uma viagem internacional, tá? É erro julgar, confundir o desejo com o querer. O desejo mede os obstáculos, a vontade vence esses obstáculos, tá? Todo mundo aqui já trabalhou muito na vida, não trabalhou? Já superou obstáculo? Não superou? Não se dedicou? Não abdicou de diversos momentos em família? E vai ter que continuar abdicando, gente. Vai ter que investir muita energia e tempo. Já viveu várias emoções? Já. Então, nós todas aqui somos vencedores, somos vencedoras. Todas nós somos, tá? E agora eu termino com essa frase do meu ídolo, que eu adoro. Quando penso que cheguei ao meu limite, eu descubro que eu tenho forças para ir além. É isso que nós vamos ter que fazer daqui até o final do ano. E eu te convido a ir além. Eu te convido. E esse convite para ir além é para você estar comigo no dia 13 de setembro. É você estar comigo no Pink Day, que é no dia 7 de outubro. Tá? Então já separa aí, risca a tua agenda. E já faz a tua inscrição para o Pink Day, já fala para mim que você vai estar comigo no dia 13 de setembro e nós vamos fazer aí essa jornada incrível, maravilhosa e a gente vai além. Então, o convite daqui até o final do ano é ir além, sempre, tá? Então, nós vamos fazer isso para que você tenha os resultados realmente que você busca ter, que você precisa ter. Combinadíssimo? Combinadíssimo? Eu vou parar de gravar e eu vou